Meu grão-mestre Jaque o Templário. Eis a resposta sobre a biomecânica da pelve. Inclinação lateral e anteroposterior, músculos agonistas e antagonistas, e o sistema de alavancas, formatada para áudio. Texto para áudio. Biomecânica da pelve. Pausa, 2 segundos. Introdução. A pelve como plataforma de movimento. A pelve é o anel ósseo de transmissão de forças entre o tronco e os membros inferiores. Seus movimentos ocorrem nos 3 planos, mas a questão aborda 2 específicos: inclinação lateral, plano frontal, e inclinação anteroposterior, plano sagital. Cada movimento exige a atuação coordenada de músculos agonistas, que realizam o movimento, e antagonistas, que se alongam para permitir o movimento ou se contraem para controlá-lo. Pausa, 2 segundos. Espadas cruzadas, parte 1. Inclinação lateral da PLV a plano frontal. Eixo anteroposterior. Quando a pelve se inclina lateralmente, um lado da crista ilíaca eleva-se enquanto o lado oposto desce. O eixo de rotação passa pela cabeça do fêmur do lado de apoio. Pausa, 1 segundo. Movimento, elevação lateral da pelve. Ação, um lado da pelve eleva-se em direção às costelas, como quando se encolhe o quadril de um lado. Músculos tipo detalhe quadrado lombar agonista principal origina-se da crista ilíaca e insere-se na 12ª costela e processos transversos de L1 a L4. Sua contração unilateral eleva a crista ilíaca do mesmo lado oblíquos externo e interno agonistas acessórios. Os oblíquos ipsilaterais auxiliam na elevação da pelve ereto da espinha. Porção lombar agonista acessório à porção lombar, iliocostal e longuíssimo, auxilia na elevação ipsilateral glúteo médio e glúteo mínimo do lado oposto antagonistas no lado que desce. Estes abdutores alongam-se e contraem-se excentricamente para controlar a descida. Pausa, 1 segundo. Movimento, depressão lateral da pelve. Ação, um lado da pelve desce, como ocorre na fase de balanço da marcha. Músculos tipo detalhe glúteo médio agonista principal durante a marcha. O glúteo médio do lado de apoio contrai-se para impedir que a pelve caia do lado oposto. Sinal de Trendelenburg negativo. Glúteo mínimo agonista acessório auxilia o glúteo médio na estabilização lateral tensor da fáscia lata. TFL agonista acessório auxilia na abdução e estabilização quadrado lombar do lado oposto antagonista alonga-se excentricamente para controlar a descida. Pausa, 1 segundo. Alavanca na inclinação lateral. A alavanca da inclinação lateral é uma alavanca de primeira classe, interfixa. Elemento estrutura ponto de apoio, fulcro articulação coxo-femoral do lado de apoio potência, força glúteo médio e mínimo. Tracionam a pelve para baixo, lateralmente resistências do corpo e da pelve contralateral. Tende a fazer a pelve cair do lado oposto. Braço de alavanca. O braço de potência é a distância do centro da cabeça femoral até a inserção do glúteo médio no trochanter maior. Aproximadamente 3 a 4 centímetros. O braço de resistência é a distância do centro da cabeça femoral até a linha média da pelve, aproximadamente 10 a 12 centímetros. Relação. A relação braço de resistência em braço de potência é de aproximadamente 3:1, o que significa que o glúteo médio precisa gerar uma força cerca de 3 vezes o peso corporal para estabilizar a pelve durante a marcha. Isto explica por que a fadiga do glúteo médio leva rapidamente ao sinal de Trendelenburg. Pausa, 2 segundos. Parte 2. Inclinação anteroposterior da PLV plano sagital, eixo mediolateral. A inclinação anterior e posterior da pelve ocorre em torno de um eixo que passa transversalmente pelas articulações coxofemorais. Pausa, 1 segundo. Movimento. Inclinação anterior da pelve, anteversão. Ação. As espinhas ilíacas antero-superiores, E e S, movem-se para frente e para baixo. O pubis move-se para trás e para cima. A lordose lombar aumenta. Músculos tipo detalhe iliopsoas. Psoas maior mais ilíaco agonista principal. O psoas origina-se de T12 a L5 e insere-se no trochanter menor. Sua contração traciona a coluna lombar e a pelve anteriormente reto. Femoral agonista principal origina-se da espinha ilíaca antero-inferior, EIAI, e insere-se na patela. Traciona a pelve anteriormente quando o quadril está fixo ereto da espinha. Porção lombar agonista acessório à extensão da coluna lombar acentua a lordose e contribui para a anteversão reto abdominal antagonista principal origina-se do pubis e insere-se no processo xifoide e costelas. Sua contração traciona o pubis para cima, opondo-se à anteversão glúteo máximo antagonista quando contrai,
traciona o isquio para baixo, posteriorizando a pelve isquiotibiais, semitendíneo, semimembranáceo, bíceps femoral antagonistas origil-se do isquio, e quando contraem, tracionam a pelve posteriormente. Pausa, 1 segundo. Movimento, inclinação posterior da pelve, retroversão. Ação. As espinhas ilíacas anterosuperiores movem-se para trás e para cima. O pubis move-se para frente e para baixo. A lordose lombar diminui ou inverte-se. Músculos tipo detalhe reto abdominal agonista principal traciona o pubis para cima, posteriorizando a pelve. Oblíquos externo e interno agonistas acessórios auxiliam na retroversão, comprimindo o abdômen. Glúteo máximo agonista principal, sua porção superior traciona o ilho posteriormente. Isquiotibis principais tracionam o isquio para baixo, girando a pelve posteriormente. Ilhopsuas principal opõe-se à retroversão, tracionando a pelve anteriormente. Reto femoral antagonista opõe-se à retroversão. Ereto da espinha, porção lombar antagonista. Extensão lombar opõe-se à flexão da pelve. Pausa, 2 segundos. Parte 3. Sistema de alavancas na PLV. Inclinação anterior. Alavanca de primeira classe. Elemento estrutura fulcro-articulação coxo-femoral. O eixo transversal passa pelas cabeças femorais. Potência heliopse reto femoral. Tracionam a pelve para frente pela origem anterior. Resistência peso do tronco e da pelve posterior. Tende a manter a pelve em posição neutra ou posterior. Braços de alavanca. Braço de potência. Distância do fulcro até a inserção do ilho-psoas no trochanter menor, aproximadamente 5 a 6 cm. Braço de resistência. Distância do fulcro até o centro de massa do tronco, aproximadamente 15 a 20 cm. Relação aproximada, 3 a 4 para 1. O ilho-psoas precisa gerar força significativa para vencer o peso do tronco. Pausa, 1 segundo. Inclinação posterior. Alavanca de primeira classe. Elemento estrutura fulcro-articulação coxo-femoral. Potência máximo e isquiotibiais. Tracionam a pelve posteriormente pelo isquio. Resistência peso do tronco anterior e tensão dos flexores do quadril. Braços de alavanca. Braço de potência. Distância do fulcro até a tuberosidade isquiática, aproximadamente 6 a 8 cm. Braço de resistência. Distância do fulcro até o centro de massa anterior do tronco, aproximadamente 15 a 18 cm. Pausa, 2 segundos. Quadro resumo para aprovar. Movimento planunes. Principais antagonistas. Principais tipo de alavanca. Elevação lateral frontal quadrado lombar. Oblíquos ipsilaterais. Glúteo médio 1 mínimo contralateral 1 classe. Interfixa. Depressão lateral frontal. Glúteo médio. Glúteo mínimo. TFL quadrado lombar contralateral 1 classe. Interfixa. Inclinação anterior. Anteversão sagital. Ilhopsoas. Reto femoral. Ereto da espinha. Reto abdominal. Glúteo máximo. Isquiotibiais 1 classe. Interfixa. Inclinação posterior. Retroversão sagital. Reto abdominal. Glúteo máximo. Isquiotibiais. Ilhopsoas. Reto femoral. Ereto da espinha 1 classe. Interfixa. Pausa, 2 segundos. Conclusão clínica. O desequilíbrio entre agonistas e antagonistas da pelve é a causa mais comum de dores lombares mecânicas. A síndrome do glúteo médio inibido leva ao Trendelenburg positivo. A anteversão pélvica fixa, por encurtamento do ilhopsoas e reto femoral com alongamento dos abdominais, é o padrão mais comum na população sedentária. A retroversão fixa, por encurtamento dos isquiotibiais e glúteo máximo com fraqueza dos flexores do quadril, é comum em praticantes de musculação com ênfase excessiva em cadeia posterior. Pausa, 2 segundos. Fim da questão. O texto está pronto, grão-mestre. Se quiser mais detalhes ou ajustes para a narração, dizei.